Graça e paz, paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra no livro de Neemias. O tema dessa palavra é o poder da oração. E no livro de Neemias se encontra Neemias 1:4, e a palavra de Deus fala assim: Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A palavra de Deus fala claramente aqui que Neemias ele recebeu aqui uma palavra diante de uma situação, de uma adversidade que tinha se levantado sobre a vida de Neemias. E Neemias, eu quero deixar aqui o que Deus colocou no meu coração aqui. Qual que é a sua reação diante das adversidades? Aqui a Bíblia fala que Neemias orou e jejuou. E muitas das vezes nós deixamos de orar, buscar a presença do Senhor, de saber em quem nós temos crido. E aqui, de uma forma muito clara, Neemias ele fala que ele orou e jejuou. E a Bíblia fala que ele chorou por um tempo. Mas o que nós entendemos? Que a palavra de Deus, a direção, o ensinamento que Deus quer dar para nós diante no dia de hoje. Que a gente olha para tudo isso e tem duas formas que o adversário da nossa alma faz. Com engano e intimidação. Ele acaba enganando e intimidando as pessoas. E a palavra de Deus fala, que em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui, de uma forma muito clara, nós entendemos qual que é o poder da oração. A oração traz resposta, traz clareza. E aqui ele recebeu uma má notícia, E nós olhamos hoje para os dias de hoje, através das adversidades que nós passamos, como que você reage, Qual que é o seu grande testemunho? Nós entendemos que a nossa vida é baseada pelo aquilo que nós vivenciamos e aquilo que nós cremos, diante daquilo que Deus coloca, diante das adversidades, diante dos desafios, E nós olhamos aqui e entendemos que qual que é o posicionamento. Em Lucas 17 também quero compartilhar uma palavra. Lucas 17, a palavra de Deus fala assim no versículo 1. E disse aos discípulos, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele que vier. Melhor do que eles se puserem no pescoço um nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai para que porque vós mesmo e teu irmão pecar contra ti, repreenda, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, vier ter contigo, dizendo, arrependa-te e perdoa. E disseram então aos apóstolos ao Senhor, acrescenta a nossa fé. A palavra traduzida aqui, nós entendemos que em Lucas 17, que foi colocado uma situação aqui, uma adversidade, que os discípulos tinham passado por todos os tipos de desafios, mas passou por um momento da vida dos discípulos que ele falou aqui justamente assim, ai daqueles que fizerem, ele fala assim, é impossível que não venham os escândalos. E a palavra escândalo, nós entendemos que significa o que? São as armadilhas. E muitas das vezes nós estamos numa guerra espiritual e você deixa de entender. Por isso que é importante ter entendimento da palavra, ter conhecimento, ter intimidade com o Espírito Santo, ter momento de oração, ter uma vida de jejum, consagrada a sua vida diante do Senhor. E o que nós entendemos que tudo isso aqui que Deus está ministrando no nosso coração? Porque o dia mal vem, mas vai ter momentos da nossa vida para que Deus está querendo te ensinar, para que nós possamos colocar a nossa fé em ação. E como nós lemos no livro de Neemias, aqui a palavra de Deus fala que depois ele se preparou e foi diante do rei. E a palavra de Deus fala claramente do desafio que foi colocado, porque o povo dele estava perecendo. E nós sabemos que depois de Deus, o nosso tesouro maior é a nossa família. Mas eu quero dizer para você que está aí assistindo essa palavra no dia de hoje, que você foi escolhido por Deus para fazer a diferença na tua casa, na tua família. Você é um atalaia da tua casa. Mas eu quero dizer para você hoje, quantas vezes em oração a palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes no momento seu de oração você está orando e vem uma pessoa na sua mente. Quero dizer algo para você, esse é o ministério de intercessão. Você pode ser uma intercessora ou intercessor, mas que Deus coloca no seu coração, diante da sua vida, diante do altar, que é aquilo que você tem se colocado. Mas eu quero dizer algo importante para que você possa levantar nesse dia e que você possa se posicionar diante da presença do Senhor, declarando Ele como o único e verdadeiro Salvador da sua vida. E aqui a palavra de Deus ele fala de uma forma muito clara, quando em Lucas 17, que vem os escândalos. É inevitável que não venham os escândalos, mas isso é para que possa colocar a minha e a sua fé em ação, mas que você possa ter entendimento claro daquilo que Deus está te chamando, porque a gente possa entender quem nos chamou, quem escreveu o seu nome no livro da vida.
E nós entendemos aqui, a palavra de Deus fala que Neemias, quando ele chegou no lugar, ele descansou por 3 dias. O que Deus está falando no nosso coração nesse dia? Para que às vezes você não faça nada quando você estiver cansado, para que você possa refletir e esperar. Por isso que a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero declarar o tempo de cantar sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre o seu casamento, sobre a vida dos teus filhos, para que você possa entender que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Eu não sei a luta, a adversidade que você está passando, mas se você ama Cristo, essa luta, essa tempestade que se levantou, essa adversidade que se levantou, vai ser um grande testemunho lá na frente. E o nome de Jesus será glorificado. Em nome de Jesus. Amém, querido? Quero compartilhar aqui, continuando o que Deus colocou no meu coração, que às vezes vem alguns tipos de ofensas. A palavra ofensa significa uma armadilha. Por quê? São os dardos inflamados, são as ingerências. Por isso que a palavra de Deus fala que tem situações, adversidades que se levanta para tentar nos paralisar. O que te paralisou? Mas você esqueceu, para que você possa entender quem te escreveu o seu nome no livro da vida. É a graça do Senhor, é o favor. Sabe que você precisa saber que é o temor. E a palavra de Deus nos ensina que ele fala que o temor é o princípio da sabedoria. E a bênção do Senhor, eu declaro um dia abençoado, sabe, na tua casa, nos teus filhos, no teu cônjuge, no teu marido, na tua esposa. Levanta deste lugar que você está aí e se posiciona diante do altar, porque Deus fala aqui justamente, a ofensa é algo que é uma armadilha. E toda armadilha nós entendemos que ela precisa de uma isca. Por isso que nós olhamos para a palavra e fala inevitável os escândalos. Mas teve um período ali que a Bíblia fala que os discípulos, ele falou assim, Senhor, aumenta a nossa fé. Vai ter momentos na nossa vida que a gente tem que ter uma fé, sabe, elevada. Porque quando nós olhamos e entendemos que a palavra de Deus coloca no nosso coração, que é a nossa incredulidade. Muitas das vezes é a dureza de coração. A palavra de Deus fala coração de dura serviço. Mas nesse dia, para que você possa se prostrar diante do Senhor e se clamar, como o Salmo 23 ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a palavra de Deus fala que certamente a bondade, a misericórdia dele nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós olhamos para a palavra e que nós possamos ser um repetidor. Mas a palavra de Deus há poder. Ele fala a bondade e a misericórdia. São irmãs gêmeas, elas que nos seguem todos os dias, porque nós entendemos que é a compaixão, é a convicção, querida, é a convicção com Cristo Jesus, aquele que te chamou, da onde ele te tirou. Nós entendemos que damos trabalho para o Espírito Santo. Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Mas eu quero dizer, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida. Abre a tua boca. Declara o poder de Cristo Jesus sobre a tua casa e sobre a tua família. E nós entendemos aqui que ele fala, aumenta a nossa fé. Ele falou assim, Senhor, acrescenta a nossa fé. Por que os discípulos falaram aquilo para Jesus? Eles já tinham passado por todos os tipos de experiência. Mas vai ter momentos da nossa vida, quando se levanta alguns dardos, são ingerências, ataques na nossa mente. Porque a palavra de Deus fala que o reino das trevas é mais prudente do que a luz. E que nós possamos despertar nesse dia, ter um entendimento, para que nós possamos, vai ter níveis de situações que se levantam sobre a nossa vida, para você perdoar. E Deus está falando no meu coração aqui sobre o perdão. E é o perdão que é a chave. E onde há perdão, há restauração. Eu não sei quem que você possa estar pensando nesse momento, mas pastor, eu não tenho problema com ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te mostrar para onde que você, aquela direção, a pessoa que você tem que ter com a pessoa para que você possa pedir perdão. Porque nós entendemos que quem pouco perdoa, pouco ama. O perdão é a chave de tudo. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala, a única coisa que nós devemos um para o outro é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Eu quero deixar essa palavra aqui no dia de hoje. E para que você possa ter entendimento. Em Neemias, quando ele retomou com o povo, em Neemias 4:20, a palavra de Deus fala que aquilo que ele estava passando, eu quero compartilhar aqui com vocês, para que a gente possa ter entendimento. A Bíblia fala em Neemias 4:20, fala assim, no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós, vai passar,
vai passar, essa luta, essa tempestade vai passar. Eu quero declarar no nome de Jesus, vai passar. E o nome de Jesus será glorificado, para que você possa entender que essa tempestade, depois de toda a tempestade, vem uma grande bonança da parte do Senhor. E Neemias, ele continua falando aqui, 6:9, ele fala assim: porque todos eles procuravam atemorizar, nos dizendo, as suas mãos largará a obra, e não se efetuará. Agora, pois, o Deus fortalece as minhas mãos. Nesse dia de hoje, através da oração da palavra que Deus colocou, eu quero que você levante as tuas mãos onde você está e peça para que o Senhor fortaleça as tuas mãos. Fala assim: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Senhor, fortaleça as minhas mãos. E o que Deus está ministrando no meu coração, como a palavra de Deus fala aqui no livro de Jeremias 31:17, há esperança para o teu futuro. Há esperança para o teu futuro. Por isso que eu quero deixar essa palavra aqui nesse dia, nessa manhã, nesse dia que se chama hoje, para que você possa despertar verdadeiramente, para que você possa colocar a sua vida diante do altar do Senhor em oração. A palavra de Deus fala: a oração do justo pode muito seus efeitos. A oração traz resposta e clareza. A oração, a resposta daquilo que tem que ser feito, e a clareza de que nós entendemos que somos nós que temos que fazer. Nós entendemos que não temos como terceirizar, mas aquilo que Deus te chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. E aqui, para poder finalizar, em 2 Timóteo 2, 24 e 26, fala assim: e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo e que a vontade dele estão presos. E aqui nós entendemos, e eu sempre penso e entendo, fala, o orgulho faz com que você se veja como vítima. Então eu quero dizer para você nesse dia que você tem pai, você tem paternidade, você tem parte da herança com Cristo, que você possa declarar. Eu não sei se o teu marido saiu de casa hoje, eu não sei como está a tua casa, você pode estar trabalhando, eu não sei como está aquele filho que não ouve mais a voz de Deus, mas que você possa entender, tudo está no controle do Senhor, e eu quero declarar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Assim eu quero deixar essa palavra para você, para que você possa entender, e nós vamos fazer uma oração agora, declarando o poder de Cristo Jesus, em nome do Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Toma a vida dessa pessoa que está assistindo essa palavra. Toma a vida desse homem, desse pai de família. Dessa pessoa, Senhor, que tem pensado até em suicídio, Senhor. Pessoas que têm pensado, Senhor, em desistir, largar a mão do Teu ministério, mas para que nesse dia ele possa saber que foi o Senhor quem chamou, e nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará, e nós declaramos, Pai, a Tua santa palavra, que em Cristo Jesus, eu declaro a vitória em Cristo Jesus. Eu quero declarar um mês abençoado, uma semana abençoada. Eu quero declarar que todo relatório negativo que tem se levantado caia por terra, e nós declaramos que, como a Tua palavra diz, que maior é o que está em nós do que está no mundo, em nome de Jesus. Eu quero deixar esse convite para você, se essa palavra tocou no teu coração, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém?